a palavra, Senhor, assim, as coisas do Senhor, elas são simples, né? Ela não é mística. O Senhor deixou a palavra dele de uma forma prática para a gente aprender a fazer aquilo que o Senhor se agrada e aquilo que vai nos trazer felicidade. Vai estar trazendo para nós o quê? Sucesso, alegria, paz. E eu trouxe, então, eu queria falar um pouquinho sobre a fidelidade cristã. Vinícius, não dá, não? Eu vou esperar um pouquinho, porque eu quero falar antes, começando com a foto. Aí, amém. Eu queria falar sobre a fidelidade cristã. Significa a tua fidelidade, né, para com Deus. Mas antes de falar da nossa fidelidade para com Deus, eu queria começar falando da fidelidade de Deus para nós. E eu escolhi essa foto aí, né, que tem um arco-íris. Eu acho que todo mundo gosta de ver um arco-íris. E esse arco-íris surge pela primeira vez, né, por causa de uma aliança de Deus com o homem. Quando Deus destruiu a terra por causa do pecado do homem, né, foi através das águas. E aí Deus falou, olha, nunca mais eu vou destruir a terra com água. E para saber, para marcar, né, essa aliança que eu tive, essa promessa, esse propósito de nunca mais destruir a terra com água, eu vou colocar um sinal. E ele colocou um sinal maravilhoso, né, que é o arco-íris, todo cheio de cor, todo cheio de vida, né? Então, mostrando a fidelidade de Deus para com o homem. E até hoje, a terra não teve mais um dilúvio. Amém? Isso é para explicar um pouquinho sobre fidelidade. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre fidelidade na vida de Daniel. Daniel vai nos ensinar um pouquinho sobre isso. Olha só, vamos ler lá em Daniel. E apareceu Ben-Hadário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o que está acontecendo aqui? Daniel foi o quê? Jerusalém foi tomada pela Babilônia e Daniel foi levado como escravo, né? Uma situação difícil. Ele deve ter perdido gente, né? Perdeu os bens dele, perdeu a nação e foi levado para a Babilônia. E vamos ver como que Daniel vai reagir, né, diante dessa situação triste e trágica na vida dele. Então, o mesmo Daniel sobrepuxou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Eu vou parando, porque eu quero chamar a atenção a algumas coisas. Olha, Daniel, existia o que no Daniel? Um espírito excelente. Irmãos, eu quero falar para vocês nesta manhã que você tem este espírito excelente morando no seu coração, né? Quem é um cristão, quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem no seu coração um espírito excelente. Tem o Espírito Santo no seu coração. Foi selado com o Espírito Santo. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma. Não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Daniel era o quê? Fiel. Não achava nele nem erro e nem culpa. Daniel não era Deus. Daniel é um homem como nós, né? E mesmo depois de uma tragédia, mesmo depois sendo levado como escravo, Daniel continuou o quê? Seguindo a Deus, sendo fiel a Deus, né? Porque ele não tinha nenhuma culpa, nenhum erro. E por que ele era desse jeito, gente? Porque ele tinha um espírito excelente.
Então, vamos ver agora o que é fidelidade. Nós vamos ver que Daniel continua fiel a Deus. O que é fidelidade? Fidelidade é caracterizada pela firmeza e pela certeza de um propósito, por uma atitude e conduta justa, pela devoção de alguém a uma pessoa ou uma causa. Por exemplo, se você é casado, você tem fidelidade a essa pessoa. Se você está aqui dentro da igreja de Nova Vida, você é fiel à igreja de Nova Vida. Pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade e pelo cumprimento das promessas e votos feitos, e pela lealdade sincera. A gente vai depois falar um pouquinho sobre cada uma. Vamos ler o que lá em Samuel fala, continuando falando de Daniel. Essas características... Não, antes disso, eu vou falar um pouquinho de o que essas características, né, devem ser em nós. Essas características devem fazer parte da nossa vida cristã. Não estamos falando de uma possibilidade, né, mas sim de uma qualidade inerente do cristão. Você não pode achar que, de vez em quando eu vou ser fiel. De vez em quando eu vou andar certo. Não. Essas qualidades, Deus espera de você todos os dias até você ir embora. Né? Deus espera. Por isso que Deus fala, né, que aquele que continuar perseverando será salvo. Não é um dia só. É por toda a vida. E vamos ver aqui, antes de falar um pouquinho, eu queria falar de Aimeleque, lá em 1 Samuel 22. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Davi, ele foi o quê? Um homem fiel a quem? A Saul. Né? Saul queria matar Davi. E mesmo Saul querendo matar Davi, Davi teve uma oportunidade de matar Saul em primeiro lugar. Só que ele não matou Saul. Por quê? Ele foi fiel a Saul. Saul era rei dele. Né? Então ele foi fiel. Ele foi fiel também a Deus. Por quê? Saul, ele era ungido de Deus. Mesmo que ele tenha perdido, né, o reinado, e mesmo que Deus já tenha ungido Davi como rei, ele obedeceu, ele foi fiel a Deus e não tocou a Saul. Ok, gente? Isso é fidelidade. Vamos ver lá. Então, vamos ver a fidelidade e o cuidado do Senhor na vida de Moisés. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras, e entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? O que está acontecendo aqui? Moisés era o profeta do Senhor. Arão e Miriam resolveram falar de Moisés. Arão e Miriam resolveram falar que não era só Moisés que era o profeta, que eles também eram profetas. O que Deus veio? Quem veio defender Moisés foi o Senhor. Ele chamou Miriam, chamou Arão, chamou Moisés para fora da tenda, e o Senhor falou isso para eles. Olha, e o que acontece? Quem que é? Porque ele é fiel. Moisés é fiel e não se acha nele nenhum erro ou culpa. Mesma colocação que Daniel teve. Certo, gente? E o que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Temos que ter um maior cuidado quando falamos de uma pessoa ungida pelo Senhor. Como nós não sabemos quem é e quem não é, nós não devemos falar de ninguém. Ok,
da pessoa, né, do servo do Senhor, é o próprio Senhor. Então, Deus veio na defesa de Moisés. Sua fidelidade de Daniel, né, como servo de Deus, trouxe bênçãos para a sua vida. Além disso, ao não se contaminar com a idolatria da Babilônia e nem com seus manjares, o profeta deu-nos o exemplo de que é possível viver uma vida de fidelidade neste mundo. Então, você poderia falar para mim, Coralie, é muito difícil a gente viver com fidelidade nesse mundo, né? Mas Daniel, ele vai provar para nós que é possível a gente viver uma vida de fidelidade. Não só é possível, como Deus espera que nós vivamos essa vida de fidelidade. Vamos ler lá o que em Daniel 1:8. Daniel propôs no seu coração, Daniel escolheu, Daniel determinou, né, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse se contaminar. Então, Daniel, ele escolheu não se contaminar, porque a comida do rei, gente, ela é sacrificada a ídolos naquela época, né? Então, Daniel não comia comida sacrificada a ídolos. E mesmo ele não estando lá no país dele, mesmo sendo levado embora, ele continuou acreditando naquilo que Deus tinha ensinado para ele e como ele deveria agir. Então, ele não quis se contaminar. Era uma coisa pessoal dele com Deus, né? O exemplo de Daniel, como um servo fiel, nos dá os seguintes ensinamentos. Tá? Então, pus uma gravura aí, Daniel não quis a comida, tá? E vamos ver que esses ensinamentos ele vai nos ensinar. Ser fiel significa ter integridade. Na realidade, eu precisava de uma balança, né? Certinha. Ela bem certa, não nem para baixo nem para cima. Porque integridade é inteireza, né? O estado ou qualidade de íntegro, de intacto, inteireza moral, honestidade, retidão e imparcialidade e inocência. Você deve ter essas características em tudo na sua vida, em tudo. Daniel foi levado cativo a uma terra distante, Babilônia, e mesmo em terra estranha, ele não deixou se corromper pelos prazeres e ofertas da nova terra. O seu comportamento foi de fidelidade a Deus, e isto foi determinante para o seu sucesso. Aqueles que são fiéis ao Senhor, com certeza serão honrados por Ele. Né? Então, nós vamos ver, a gente pode ver algumas pessoas, a gente poderia ver vários, né? Mas eu vou falar apenas de dois aqui. Primeiro foi a Ruth. Todo mundo conhece a história de Ruth, né? E a Ruth, quando a sogra dela, Moabi, perdeu o marido e os filhos, ficou apenas 2 noras. A família de Ruth resumiu-se em apenas 2 noras. E uma nora resolveu ir com Ruth. Ela não quis deixar a sogra dela sozinha. E ela foi fiel à sogra. Aí, o que aconteceu? Deus honrou Ruth. Né? Ruth nem era judia, né? Mas ela escolheu certo. Não tinha ninguém mais com a sogra. Ela seria a única companhia da sogra. E ela honrou a sogra. Ela foi fiel à sogra. E Deus honrou ela, né? Então, é interessante. José também. José foi levado numa situação drástica. E ele continuou o quê? Fiel ao seu Deus. Né? Em qualquer situação que José passou, ele continuou fiel ao seu Deus. E Deus honrou ele. Então, a fidelidade, gente, vai trazer, né? Quem nos honra com a nossa fidelidade é o nosso próprio Deus. Olha, fala, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, se você está sendo fiel, você não precisa esperar para quem você está sendo fiel, né? Você pode saber que Deus vai te honrar. Você tem apenas que fazer a escolha certa.
Daniel possuía uma firmeza de propósito. Nós temos que permanecer no propósito de Deus. Haja que houver, mesmo que demore, a gente continua perseverando no propósito. Por isso que fidelidade, às vezes, tem o sentido de fé, tem o sentido de perseverança, né? Porque fé, você espera aquilo que você não vê, e perseverar, você fica perseverando, né? Naquilo que você tem que perseverar, que é o que é certo. Daniel, como servo de Deus, ele não abriu mão de sua fé por estar em um lugar diferente. Manteve-se o mesmo. O cristão fiel, ele deve ter consciência de que, independente de onde esteja, ele precisa ter firmeza de propósito. As escolhas que fazemos, com certeza, determinarão o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Daniel fez a sua escolha de servir ao Senhor. Ele continuou firme nos caminhos do Senhor e deu testemunho deste Deus em todos os lugares e cargos que ocupou, né? Então, quando Daniel foi fiel, ele vai glorificar o Senhor. Quando ele é jogado na cova dos leões, né, por não adorar um outro Deus, que não o nosso Deus, Deus honrou Daniel e o nome de Deus foi glorificado. Né? Então, quando a gente permanece fiel ao nosso Senhor, o nosso Deus é glorificado e o Senhor nos honra. Mesmo, nós vamos ver, mesmo se Ele não salvar da situação trágica, a nossa... O que nós vamos receber do Senhor é a vida. Vamos ver depois mais um instante. Olha, vamos ver o que Josué fala lá. Né? Quando o pessoal tem vários deuses, é a mesma coisa. É como se Deus estivesse aqui e falasse para nós a mesma coisa. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é obedecer o que o Senhor manda, é fazer o que o Senhor manda fazer, né? É obedecer às leis, os estatutos, os princípios, né? Escolha hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o Senhor vai perguntar, quem vocês querem servir hoje no mundo? Né? Porque existem muitos deuses no mundo. Né? Mas quem que nós podemos servir? Quem que vocês querem servir? Se vocês querem servir ao Senhor, então vocês devem obedecer ao Senhor. Amém, queridos? Daniel não deixou se corromper. Eu coloquei essa foto aí, né? Porque todo mundo nadando de um lado e um peixinho nadando do outro. Gente, isso é o cristão no mundo. Vocês têm que saber que isto é o cristão no mundo. O que opera no mundo, o espírito que está no mundo, não é de Deus. Nós não podemos concordar com as coisas do mundo. Nós não vamos ser tirados do mundo. Jesus falou, nós não vamos ser tirados do mundo. Nós estamos aqui no mundo para ser luz do mundo. Nós estamos aqui no mundo para testemunhar de Deus. Né? Então, se você for igual o mundo, você não é luz. Não tem jeito. Né? Porque quando a luz chega, as trevas vão se dissipar. Quando você acende a luz aqui na sala, vai clarear. Então, a gente tem que ter convicção disso. Olha, sua atitude demonstra que é possível, né? Então, Daniel, lá na Babilônia, cheio de deuses, né? Cheio de idolatria, Daniel permaneceu o quê? Fiel a um só Deus. Fazendo exatamente aquilo que Deus queria, né? Então, ele vai mostrar que não se envolver com essas coisas do mundo, né? E você pode, sua atitude demonstra que é possível um cristão não se envolver com as coisas que vão contra a sua fé e podem comprometer seu testemunho. Então, você não pode, né, fazer ligações com coisas que comprometem a sua fé. Que falam que demonstra que você é uma pessoa, é um cristão. Você tem que tomar cuidado com isso. O que a Bíblia fala em 1 Coríntios? Todas as coisas me são lícitas, mas nem
todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Então, eu posso tudo, mas eu tenho o controle, eu tenho o domínio próprio de escolher aquilo que não me convém. Muitas coisas você não faz, não porque aquilo te domina, mas para que vai escandalizar seu irmão. Né? A Bíblia até fala disso. Se vai escandalizar seu irmão, eu não vou fazer. Por quê? Porque o que você faz é um testemunho. Você está aqui para testemunhar o nome de Deus. Não é só o seu nome, né? Mas é o nome do Senhor. Temos que tomar cuidado disso. Olha só o que 1 Coríntios fala. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o seu corpo não é para fornicação. Fornicação, irmãos, é ter relação sexual com vários parceiros. Eu posso namorar com um, terminar, namorar com outro, terminar. Posso casar com um, terminar. Posso casar com outro, terminar. A Bíblia é contra isso. A Bíblia é a favor da fidelidade, né? Então Deus fala, se não para o Senhor e o Senhor para o corpo. O seu corpo já não te pertence mais. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E é interessante que fala de alimentos, né? É igual você alimentar seu corpo. Você não pode comer demais. Você não pode beber demais. Tudo isso vai estragar o seu corpo também, né? E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Olha, como cristão, devemos cuidar para não perdermos a inteireza moral. Porque hoje tudo é permitido. Tudo é relativo, tudo é feito por amor, né? Não é assim, não é assim. Muitos têm se envolvido em questões que mancham a sua vida cristã. Não são bons pagadores, não possuem uma vida moral santa, se deixam contaminar por condutas que não condizem com a verdade cristã. Então, aí vamos voltar lá para Daniel, ok? É que eu estou intercalando para a gente ficar mais claro. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Fiel o quê? Aos princípios de Deus. Ele era fiel ao Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que tinha que honrar ao Senhor. E não se achava nenhum erro e nem culpa. Demonstra que Daniel foi um homem em que não se achou falta alguma. Que Deus nos ajude, né, queridos, a ter a mesma conduta. Deus espera de nós a mesma conduta. Vamos ver aqui, ser fiel significa ser confiável. Eu pus essa foto aí de trapezista, né? Porque quando a moça solta do trapézio, ela tem que confiar que o amigo dela vai segurar, senão ela vai esborrachar no chão, né? Então nós temos que ser o quê? Confiável, né? Muitas pessoas esperam a sua confiabilidade, né? As pessoas podem confiar em você? Será que a sua palavra é confiável? Estamos vivendo em um momento onde a palavra de uma pessoa muda a todo instante. As empresas estão em busca de funcionários confiáveis. Tudo isso porque estamos vivendo uma crise de confiança. Há um caos em relação à questão da confiança. Empregados roubam seus patrões, famílias são destruídas pela traição, pessoas mentem e enganam e acham que este comportamento é aceitável, né? Eles acham que esse comportamento é aceitável. O verdadeiro cristão, ele deve ser uma pessoa em que os outros podem confiar. Ele não é uma pessoa dúbia. Ele não tem duas palavras. Não engana os outros. Deus fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno.
Se você falar sim, é sim. Se você falar não, é não. Gente, não é errado falar não, tá? Muita gente, para não ficar... assim, as pessoas têm medo de falar a verdade. Elas te enrolam, não falam nem sim, nem não. Você não sabe o que é, mas Deus fala que se você não falar sim, e que se você não falar não, o que vem disso não é de Deus, é do maligno. Então, precisamos tomar cuidado nisso, e vamos ver o que o Salmo 15 fala. Olha o tanto que a palavra é simples, gente. É do nosso cotidiano. O que o Salmo 15 fala? Ó Senhor, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Nossa, a gente pensa que é, né, algo místico, tá? Né? Quem tem direito de estar na presença de Deus, né? Porque no Monte Santo o Senhor está. Olha o que o salmista fala. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta. Coisa mais simples. Vive uma vida correta. Que faz o que é certo. E que é sincero e verdadeiro no que diz. Olha outra coisa aqui, gente. Ele não fala mal dos outros. Ele não fala mal dos outros. Não prejudica os seus amigos. E não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Quem que é esses seus vizinhos? É o mais próximo seu, sua família, seu irmão aqui da igreja, seu companheiro de trabalho. Você não fala mal dele. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Aí você vai me perguntar, Corália, Deus rejeita alguém? Sabe o que Romanos 1 fala? Que Deus, não é questão que Deus rejeita. Deus deixa para lá. Deus deixa ele fazer o que ele quer. E Deus fala, aquele que chama a verdade de mentira e chama a mentira de verdade. Né? Então, uma coisa que é mentira, ele fala que é verdade. E uma coisa que é verdade, ele fala que é mentira. Né? E aquele que ama mais a criatura do que o Criador, esse Deus deixa rejeitado, Deus não liga lá e ele vai cair, né? Porque todo o salário do pecado é a morte. Ele vai ficar lá na morte dele. Né? Deus não vai ter, ele vai rejeitar. Olha só. Espera que eu perdi aqui. Vamos lá. Ele cumpre. O que acontece com a pessoa fiel? Ele cumpre, ou quem está no Monte Santo de Deus. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo dano, mesmo com prejuízo próprio. Empresta, esse prejuízo aqui, gente, a ciência, né, a psicologia, fala o seguinte, que você não deve prometer nada numa emoção forte, nem com alegria, nem com raiva, nem com muita tristeza, porque o seu emocional está alterado, e aí depois você se arrepende do que você prometeu. Só o quê? O que Deus fala aqui? Se você, é melhor não prometer, né, gente? Porque se você prometeu e depois arrepender, ver que aquilo que você prometeu vai te prejudicar, você tem que continuar fazendo. Tá? Deus está falando isso. Uma vez que você prometeu, você deve cumprir. Por isso é melhor ficar com a boca fechada. Né? É melhor que quando o seu emocional estiver alterado, você não prometer nada. Né? Pensa primeiro antes de falar. Melhor ficar calada quando as emoções são fortes. Porque aquilo que você falou ali, você deve cumprir. Tá, gente? Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha, não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim, olha só, coisa simples do nosso cotidiano. E a Bíblia fala que aquele que age assim estará sempre seguro. E eu pus noutra tradução lá, quem faz isso nunca será abalado. Age que houver, a pessoa não vai ser abalada. Amém, amém, queridos? Então, a fidelidade compensa.
De acordo com este salmo, a gente pode concluir que a vida cristã deve ser de retidão. E este texto nos chama a atenção para algumas características. A gente vai repetir algumas coisas, mas é bom para ficar firme, tá? É ensino. O cristão deve andar de forma irrepreensível. De vez em quando, Corália? Não, todos os dias, todas as horas. O seu andar deve ser irrepreensível. Ser irrepreensível é um desafio para a vida do cristão. No entanto, isso não significa perfeição ou que não teremos falhas. Significa, sim, um cristão que anda no caminho do Senhor. Né? É um cristão que, de acordo com que ele vai aprendendo do Senhor, ele vai vivendo aquilo que ele aprendeu. No linguajar jordino, é andar como ele andou. Sua vida no cotidiano é a mesma da sua vida na igreja. Elas devem ser complementares. Você não é uma na sua casa, você não é uma na igreja, você não é uma no seu trabalho. Você é uma só, em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer lugar que você estiver. Aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Né? Aquele que fala, Cristo está em mim, né? Deve andar como ele andou. Certo, gente? O que é fora também é na igreja e vice-versa. O que Daniel era como servo de Deus, também continuou na corte babilônica. Este deve ser o exemplo a ser seguido. Há muitos que possuem uma vida dupla, escondem o que são no cotidiano e se apresentam como os bons na igreja. O exemplo desse comportamento era dos fariseus na época de Jesus. Falavam uma coisa, porém, o seu procedimento era outro. Olha só, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Isso serve muito para pai e mãe, né? Você pode ensinar seu filho uma coisa, mas se você faz outra coisa, queridos, ele vai fazer exatamente o que você faz, não o que você fala. Isso é muito importante, queridos. Eles vão fazer exatamente o que você faz. Você que tem criança pequena, né? Olha, pensa 2 vezes antes de fazer algo que vai influenciar seu filho negativamente. Porque ele vai fazer exatamente o que você faz. Eu vejo isso muito na minha casa. E é muito interessante. É muito maravilhoso como seus filhos ficam igual a você. Tá bom? Isso é muito importante. O andar do cristão deve agradar a Deus. Porque bem sabeis isto. Olha só o que em Efésios vai falar, gente. Que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, né? Deus chama aquele amor ao dinheiro exagerado como idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem, não tem. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, sobre essas coisas, vai vir o quê? Correção. Vai vir correção. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu falei que você tem um Espírito maravilhoso, um Espírito excelente. E este Espírito vai te levar ao quê? A toda bondade, a justiça e a verdade. Olha só, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é torpe. Então, aquilo que eles fazem é terrível. Né? E a gente não pode estar classificado como eles. A gente vai ver aqui. Olha só. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Então, se você é luz e está num lugar que fala coisas terríveis,
você o quê? Você está dissipando. Eu tive isso muito nos meus empregos, né? Eu era um pouco excluída, né? Por quê? Não concordava. Então, você não concorda. E você, talvez, se alguém que estiver querendo o Senhor, vai aceitar. Senão, vai te isolar. Mas nós estamos ali para ser o quê? Luz. Por isso, Deus, desperta, tu que dormes. Se você está concordando com aquilo que Deus não agrada, você está dormindo. Levanta de dentre os mortos, né? E Cristo vai te esclarecer. Você tem que se levantar, porque senão Deus te considera como um morto, né? Aqui está falando, tu que dormes, levanta dentre os mortos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, você tem que tomar cuidado como anda. O cristão deve falar a verdade. Eu achei essa gravura aqui, achei muito legal, gente. Olha só, mentiras confortáveis, né? A gente ouve isso muito. Mentiras confortáveis, mentirinha santa, só mentirinha que não vai fazer nada. Olha a fila que tem para esse negócio. Mas verdades inconvenientes. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Então você fica com medo de falar a verdade. Querido, não tenha medo de falar a verdade. Deus te chamou para falar a verdade. Eu sei que você deve falar a verdade de uma forma delicada, que a gente vai ver aqui, né? Mas você deve falar a verdade. Sua palavra, ela é verdadeira? A sua palavra é verdadeira? Em Daniel, não foi encontrado nada que viesse a depor contra a sua conduta. Ele era verdadeiro. Você é uma pessoa que fala a verdade? É alguém que professa ter o Deus da verdade em sua vida e anda conforme esta verdade? Muitos se acostumaram com uma vida de mentira e de aparência. Porém, não podem enganar a Deus. Deus conhece os seus corações. Se a gente tiver a consciência que Deus está sempre conosco, que Deus está dentro de nós, a gente vai mudar muitos nossos atos, queridos. Os atos nossos vão ser diferentes e nós vamos começar a brilhar e vamos começar a testemunhar do Senhor. Olha só o que fala. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes do meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O seu marido, que é o mais íntimo, ou a esposa, que é o mais íntimo nosso, né? Eles conhecem muita gente só por morar muitos anos. Eu que já tenho uns 43 anos com meu marido, ele deve me conhecer até... Mas a única coisa que ele não conhece, queridos, é o meu pensamento. Ele pode imaginar o que eu estou pensando, né? Mas ele não conhece. Isso é de Deus, é muito maravilhoso, né? Mas Deus conhece. E a gente tem que prestar contas, querido, para o Senhor. E Deus conhece o nosso pensamento. Olha, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, e eis que logo o Senhor tudo conheces. O Senhor está aí com você. Então você precisa tomar cuidado, né? Como você agir, pensa nisso. Isso é maravilhoso. Você vai refrear muita coisa ruim na sua vida, né? Olha só, veja o que o apóstolo João diz. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João fala claramente que conhecer a Deus é estar na verdade. Um verdadeiro conhecimento de Deus muda a vida da pessoa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar da mentira, querido. Com certeza. Ok? Portanto, somente os que fazem a sua vontade permanecerão. Só quando a gente faz a vontade do Senhor, a gente permanece. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém?
O cristão é aquele que se pode confiar. Pus de novo, né, isso aí. Imagina um cara andando naquele fio. Eu que tenho medo de altura, não ia gostar muito, não. Imagina alguém soltar aquela cordinha ali, né? Para repetir a necessidade de você ser uma pessoa confiável, né? Observe que o perfil apresentado neste salmo ressalta que mesmo quando o crente jura com o dano seu, ele não muda. Não vou explicar, que eu já expliquei isso. Ele é caracterizado como alguém que não desrespeita o próximo e nem tira proveito dele. Em outras palavras, ele é digno de confiança. Falando acerca de Silvano, o apóstolo Paulo o caracteriza como sendo o fiel irmão, ou seja, um irmão digno de confiança, que possamos também ter essa qualidade em nossa vida. Imagina a Jo falar para mim, nossa, a Corália é uma irmã confiável, né? Ela vai passar lá em casa e ela vai passar. Né? O pastor Renato fala, nossa, o Irã é um irmão confiável. Ele falou que vai trazer a palavra e vai trazer. Imagina se ele não trouxesse. Como é que o pastor Renato ia ficar? Numa saia muito justa. Né? Então, a gente precisa ser confiável. Então, fala lá, por Silvano, nosso fiel irmão. Eu só pus esse versículo para falar isso e eu vou passar. Ser fiel, gente, significa ser a um Senhor. Significa que você pertence a um Senhor. A quem somos fiéis? Não se pode servir a dois senhores. Eu sempre meditei muito nisso. Né? Isso aqui não significa que você não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa ganhar a vida, não precisa economizar. Você precisa de tudo isso, porque você vive nesse mundo. Você só não pode ser o servo do mundo e nem do dinheiro. Por isso fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se você quer viver só para esse mundo, você está servindo só esse mundo e você vai receber só coisas desse mundo. Tá, queridos? Mas ao você servir a Deus, você vai ter tudo isso, né? Porque quem cuida dos seus é o Senhor. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Inútil vos será levantar de madrugada, né? E trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque o Senhor dá não só o dinheiro, mas também a capacidade, né? De você usufruir com prazer o dinheiro. Ok, queridos? Daniel demonstrou sua fidelidade a Deus. Há promessas para aqueles que são fiéis. Vamos lá em Apocalipse. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vou explicar mais rápido. Está muito tempo aí ou não? Como é que está o tempo? Tá, então depois eu começo a correr. Gente, aqui é muito interessante. Todos nós somos tentados, todos nós somos provados. A tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo, mas quando nós somos aprovados, a glória vai para o Senhor. Isso é importante. Tá, gente? A glória vai para o Senhor. Foi como Jó, né? Jó foi tentado, mas ele foi aprovado. Deus foi glorificado tanto no céu como aqui na terra. Olha só, o que acontece? A tentação, ela tem um limite. Deus sabe o limite de cada um. Então você pode permanecer firme durante a sua tentação, porque Deus vai te dar o escape. Você não precisa cair. Né? Deus vai te dar o escape, tá? E mesmo que você morra sendo fiel, tendo fé, sendo perseverante, o que vai acontecer? Deus vai te dar a coroa da vida. O túmulo não vai te segurar, ok? Isso é maravilhoso. Isso vai te dar força para você passar pela sua tentação e ser o quê? Aprovado. Ok, queridos? Vamos lá. Deus não aceita que seus servos vivem uma vida dupla. A adoração deve ser apenas para Ele. Aqueles que professam o seu nome
deve viver como a sua palavra. E isso implica em uma vida de fidelidade. Lembremos-nos da palavra do Senhor ao povo de Israel. E disse: esconderei o meu rosto deles. Verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há fidelidade. Então, se você não é fiel, Deus esconde o rosto dele. E é muito terrível isso, queridos. Deus é fiel. Eu pus essa gravura aí para mostrar. Vinícius, vamos lá. Deus é fiel. Onde você está? É um pouco antes. Amém. Para mostrar que eu pus o arco-íris novamente e pus a vida aí embaixo, né? Toda florida. Nosso Deus é muito colorido, gente. Nosso Deus adora beleza. Nosso Deus é algo assim muito magnífico, né? E por causa dessa fidelidade de Deus, ainda bem, né, que nós não somos consumidos. Fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são cada manhã e grande é a tua fidelidade. Imagina, né? O pessoal pecando, blasfemando, e Deus continua com a fidelidade dele toda manhã. Isso é o nosso exemplo. Esse é o nosso alvo para seguir. Olha só. Esse versículo é muito maravilhoso. O amor e a fidelidade se encontrarão. E já se encontrou em quem? Em Jesus. Jesus amou o homem de tal maneira que mandou o seu filho, né? A fidelidade, Deus tinha prometido ao homem, desde que ele caiu lá no Éden, que ele ia mandar um Salvador, né? Então a fidelidade de Deus mandou o próprio filho. E a justiça e a paz se abraçaram. Deus cumpriu a justiça. Quando alguém peca, alguém tem que morrer. Alguém morreu por nós. Justiça de Deus. Deus é justo. E aqui acontece, quando você aceita a justiça de Deus, a paz entra no seu coração. Né? Então esse versículo foi o que? Se cumpriu, né? A paz entra no seu coração. Por isso que só quem tem paz, só quem tem Jesus. Amém, queridos? Então, isso foi o quê? A fidelidade de Deus. Porque, na realidade, o homem não merecia. Deus é fiel e não há sombra de variação. Deus não muda, depende o humor dele. Principalmente as mulheres, né? No período crítico, o emocional das mulheres vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo. Imagina se cada em cima e cada embaixo a gente mudasse, e nosso Deus mudasse também, seria uma loucura. Mas Deus não, olha que versículos maravilhosos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E eu pus noutra tradução que é maravilhosa. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes, o Criador das luzes do céu. E Ele não muda, nem varia de posição. Ele não sai nem um pouquinho de posição. Sabe por quê? O que causaria escuridão. Se Deus mudasse um pouquinho, tudo ficava escuro. E o nosso Deus é o Deus da luz. Amém? Por isso, querido, que você seja luz e não escuridão. A fidelidade do Senhor é que nos dá esperança de prosseguir em frente. Somente em Deus, que não muda e que mantém sua palavra, pode ser confiável. Suas promessas são verdadeiras e a sua misericórdia está presente cotidianamente em nossas vidas. Deus exige fidelidade. Deus exige fidelidade. Pus aliança aí, né? Mas é fidelidade em tudo, tá? Principalmente, né, no nosso companheiro, que é nossa carne, né? A gente precisa praticar fidelidade, tá, queridos? A fidelidade cristã, olha só, gente, isso é muito importante. É derivada do próprio Deus. Vamos entender isso, que vai facilitar muito a nossa vida. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo dá dons, né? E dá o seu fruto. Quem faz tudo isso é o próprio Deus em nós.
Tá bom, queridos? Vamos ver. Mas o Espírito de Deus, aquele Espírito excelente que eu falei que tinha em Daniel e que tem em nosso coração, tá? Produz em nós o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, quando você está no Espírito, esse é o parâmetro para ver se você está no Espírito ou na carne. Quando você está no Espírito, irmãos, o que rege na sua vida são esses dons. Você ama, você é alegre, você tem paciência, você é delicado, você é bom, você é fiel. Você é humilde e você tem domínio próprio. A sua carne não, você manda na sua carne. Por isso que nós diferenciamos do animal. O animal, ele não tem domínio no que ele faz. Ele faz por instinto, mas nós não. Nós fazemos por pensamento, nós fazemos por escolha. Nós escolhemos ser bons, nós escolhemos amar, nós escolhemos ser fiéis. Isso é que faz diferença. Por isso que o Espírito Santo está em nós, para nos poder dar capacidade para isso. Amém, queridos? E contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. E as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito, olha só esse versículo, querido, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Deus nos dá a força necessária para que andemos nos seus caminhos. Cada um, querido, tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Nós não precisamos invejar ninguém, né? Eu tenho a minha função para fazer. O irmão tem a outra função dele. E tudo forma um quebra-cabeça, né? Cada um ajudando o outro. Ninguém pode gabar-se de ser autossuficiente. É Deus quem nos dá da sua graça para permanecermos firmes em sua presença. Conforme Deuteronômio, podemos afirmar que o povo de Israel estava sendo infiel a Deus, e isso trouxe destruição a eles. Por que o povo judeu sofreu tanto durante a história? Porque ele foi escolhido para mostrar Deus. Ele foi escolhido para ser luz, e ele foi trevas. E Deus não deixou por menos, né? E disse, esconderei o rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há fidelidade. Ok, queridos? Pela mesma forma, aqueles que forem infiéis receberão como retribuição a ira de Deus, que é a aplicação da sua justiça devido ao pecado do homem. Façamos da palavra do salmista as nossas palavras. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às suas ordens. Querido, você pode escolher o caminho da fidelidade. Conclusão. Vamos terminar. Eu pus aí, né, o universo. O universo demonstra muita glória do Senhor, né? O universo é lindo, como diz o Salmo, né, 19. As obras do Senhor estão aí e não tem nenhum escrito, né, Deus. E nenhuma florzinha está escrito o nome de Deus, né? Mas todos sabem quem é o Senhor. Olha, a fidelidade cristã, ela é preciosa. Cada crente deve procurar ser fiel, pois Deus procura homens e mulheres fiéis. Que os homens nos considerem, gente, como ministros de Cristo. Nós somos ministros de Cristo. E despenseiros dos mistérios de Deus. Nós levamos os mistérios de Deus ao homem que não tem Deus. Além disso, requer dos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano.
nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, quem vai te julgar, querido, não é o outro, é o próprio Senhor. Amém? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Nós não precisamos julgar nada na vida do outro, né? É o Senhor que julga ele. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. O seu louvor, querido, vem de Deus. E devemos saber guardar o que há de mais precioso. Podem roubar os nossos bens, pode até intentar contra a nossa vida, porém, até os nossos inimigos terão que reconhecer que somos fiéis ao nosso Deus. Nós possamos fazer como Daniel, uma vida de fidelidade custa um alto preço, todavia vale a pena, pois haverá o dia em que o mestre então dirá. Você vai então estar diante do Senhor, cara a cara, e que vai ser maravilhoso, a gente não tem nem noção o que é isso, né? E Deus vai lhe dizer, bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Existe um gozo, queridos, existe um gozo, existe uma recompensa ainda. Olha só, eu vou deixar esse último versículo, queridos, isso pode guiar a tua vida. Deus exige isso de você. Quem é fiel nas coisas pequenas, bem pequenas, de deixar um carrinho do supermercado no lugar dele, isso é ser fiel ao cara que vai entrar lá no supermercado. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês em tomar conta das riquezas verdadeiras? Precisamos pensar nas coisas lá do alto. E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O Senhor fala isso. Seja honesto. Qualquer situação pequena ou grande, seja honesto. Você estará sendo luz, estará testemunhando o Senhor, e o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. Amém? Que Deus nos ajude.